Resultado da Oi saiu oficialmente. Será que agora as ações vão decolar? Qual a interpretação do mercado sobre esse resultado? Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e agora a gente vai analisar aqui o resultado da Oi junto com vocês, o resultado que saiu basicamente nessa madrugada e a gente, lógico, em primeira mão, sempre trazendo aqui para vocês as informações sobre Oi, sobre todas as outras empresas do mercado e os melhores investimentos. Então, claro, se você não é inscrito ainda, já, claro, se inscreve aqui na Faculdade do Dinheiro. A gente já vai aqui, ó, compartilhar com vocês a apresentação da própria Oi e a gente consegue analisar ponto a ponto aí, item a item, junto com vocês, do que foi apresentado pela Oi. Existem dois relatórios, tá? A apresentação dos resultados e justamente o relatório operacional. E além disso, a gente tem as expectativas do mercado e os últimos preços-alvos da empresa da Oi. Então, a gente vai por partes aqui, começando, claro, aí, vendo a apresentação dos resultados. Então, para esses resultados, tivemos pontos positivos e, claro, tivemos pontos negativos também. Mas o que a gente vai ver aqui é que nessa apresentação de resultados, nessa primeira parte aqui, a Oi destaca bastante, lógico, os pontos positivos e a questão da mudança de estratégia que ela está tendo, que é bem sucedida. Inclusive, no final, ela já coloca a expectativa dela da saída da recuperação judicial, quando ela deve sair efetivamente da recuperação judicial. Então, nessa primeira página aqui, ela já fala, né, desse novo foco. Ó, o foco da Oi continua sendo avançar nos principais indicadores do seu plano de transformação, enquanto amplia os horizontes comerciais. Ou seja, saindo da parte móvel, colocando a parte de fibra como o core business, a menina dos olhos dos novos negócios da Oi, e tentando sempre avançar em relação a novos clientes. E ela está conseguindo fazer isso, tá? Ela coloca aqui, ó, continuamos acelerando a expansão massiva da fibra. Então aqui, ó, ela saiu do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021 de 0,9 para 2,5, ou seja, quase triplicou. Ela destaca aqui que entrou em São Paulo, então ela já está aí com 400 mil residências e agora encaminhando para 2 milhões de meta em 2022, para o próximo ano. A parte residencial aqui está impulsionando a virada, né? A expansão da fibra está impulsionando a virada do residencial, levando à estabilização anual da receita pela primeira vez em muitos anos. Então, ela acaba destacando que a receita residencial aí ficou agora sem avanço, porém sem retração também, como tinha apresentado nos outros trimestres. Então, já deixar de ser negativo acaba sendo já algo positivo, já que a gente vinha de um cenário aí de retração nos últimos anos. A gente tem aqui a Oi Soluções, que é focada em serviço de TI, que foi lançado e a gente colocou aqui em primeira mão, né? Que é uma parceria que a Oi fez aí com serviços de tecnologia também para agregar na parte da venda da fibra, a parte da recuperação judicial e do financiamento. E aqui a gente queria destacar esses dois pontos aqui. Primeiro, da parte da recuperação judicial. Data center de torre vendido por 1,1 bilhão de reais. Recebimento para o caixa da Oi já foi recebido, a gente comentou aqui, beleza. O PI, ativos móveis, assinatura do SPA, estando em negócio sob análise do CAD, então a parte de torres, né, e a parte de telefonia móvel da Oi aí, aguardando o CAD, e a gente, claro, sempre de olho aqui. E aqui algo que chama muita atenção. O PI infracou propostas vinculantes recebidas e ring to top firmado com o BTG. Então, assim, propostas vinculantes recebidas. A gente não sabe se isso é um termo genérico de relação, porque foi um leilão e ela não pode abrir se teve uma ou mais ofertas, mas estando no plural aqui, pode ser que a Oi tenha recebido mais ofertas do que somente a do BTG, e depois desses acordos fechados, do BTG foi mais vantajoso para fazer a assinatura no entendimento da Oi nesse momento. Então a gente aguarda para ver se já tivemos outros interessados que não o BTG, aguardamos para ver se teremos outros interessados ou novos interessados para os próximos dias, para as próximas semanas, quando haverá efetivamente o leilão da parte de fibra, o leilão vinculante da Infraco. Então, também aí é algo para a gente ficar de olho. E parte de financiamento. Consentimento obtido dos detentores dos bonds de 2025 para implementar alternativas de financiamento. Saque de 2,5 bilhões na dívida híbrida da Infraco e dívida ponte para a venda da UPI Imóvel sob negociação. Então, aqui a Oi destacando os pontos em qual ela tem dívidas, em qual ela tem que se refinanciar aí para evitar a queima de novos caixas aí, inclusive ela teve prejuízo durante esse trimestre e a gente vai conferir isso também. Então vamos lá, a gente tem aqui a parte de fibra, inclusive ela coloca um destaque aqui, né, no final aqui, ó,
performance de fibra continua inabalável, com novos recordes de casas passadas, construídas e take-up de HC. Qualidade no atendimento, velocidade de soluções digitais. Ela acaba destacando, na verdade, aqui nesse arquivo aqui, de novo, as qualidades que ela tem no produto e não efetivamente o resultado como um todo. Mas o resultado acaba sendo positivo, sim, para a parte de fibra. As casas passadas aqui, no primeiro trimestre de 2021, ela está com 10 milhões e 500 mil. Ela tem uma expectativa aqui de, no final desse ano, estar com 15 milhões de casas, ou seja, seria um crescimento de 50%. Só que como do ano passado para esse ano ela teve um crescimento de quase 100%, então esse número seria tangível aí, basicamente ela subindo no mesmo número absoluto aqui em 5 milhões de casas. Então, a média de novas casas foi de 500 mil novos por mês no primeiro trimestre de 2021, o que ficaria um pouco abaixo aí da meta de fechar o ano com 15 milhões. A receita da fibra, cabe destaque aqui, que no primeiro trimestre de 2020 tinha lá 204 milhões de reais e agora está em 592 milhões de reais, ou seja, avançou aí quase 3 vezes. Número de casas conectadas aí da parte residencial e B2B também cabe destaque, que ela saiu de 944 mil total no primeiro trimestre de 2020 para ali quase 2,5 milhões nesse primeiro trimestre de 2021. Então, algumas observações aqui também. A Oi é consistentemente classificada em primeiro lugar no índice de velocidade, então acaba sendo algo positivo perante o consumidor, e tem um NPS 25% maior do que o benchmark mundial de telecom. Então, o que quer dizer isso? Que NPS é Net Promoting Score, quer dizer que os usuários avaliam a Oi 25% melhor do que avaliam em geral outras companhias. A gente não sabe se tem outra companhia que concorreria com a Oi em qualidade de atendimento no Brasil, afinal, parte de fibra a gente sabe que a Vivo tem, se eu não me engano a Claro Net tem, então a gente tem alguns competidores fortes aqui, mas realmente pode ser que a Oi seja mais bem quista aí pelos consumidores, e isso é muito bom, porque não tem muita barreira de entrada, não tem muita barreira para troca de serviço em relação à fibra. Então, se eu tenho um serviço de fibra estável, um serviço de fibra melhor, mesmo os clientes que eu perdi no primeiro momento, eu posso conquistá-los algum tempo depois de alguns meses, depois de alguns anos. Então, realmente, essa parte de fibra aqui, a Oi tem conseguido avançar bastante, e agora realmente é a questão de olhar para os resultados daqui para frente, é o que precisava ser feito, além, claro, de efetivar a saída da recuperação judicial. Aqui está falando que a Oi usará a experiência em implementação de fibra para entrar em São Paulo, ampliando sua presença para todas as capitais. Realmente, São Paulo, a gente sabe, é importantíssimo, é um mercado muito grande, talvez em estado o maior mercado do Brasil. E agora, realmente, olha, a gente tem aqui destaque de market share. Dá uma olhada nisso. Market share é a participação da Oi em relação aos concorrentes, tá? Aqui, ó, olha em Boa Vista, né? Aqui em cima, no norte, ela tem 94% de market share, ou seja, praticamente absoluta em relação à parte de fibra. E aí, média, olha aqui também, ainda no norte ou no centro-oeste, ela tem aqui 77%, 81%, aí em Campo Grande reduz para 39%, mas de forma geral, aqui nesses estados destacados, a Oi aí tem mais de 50% de market share médio. A grande questão aqui é que a gente não sabe se a Oi só destacou os estados em que ela tem um market share muito bom, muito representativo, ou se ela destacou aqui os estados em que ela está presente. Então, seria interessante ver na forma no Brasil geral, se nesses outros estados, por exemplo, aqui, ó, Mato Grosso, que é esse estado grande aqui, não está destacado, São Paulo não está destacado, Rio Grande do Sul não está destacado. E São Paulo, a gente sabe que a Oi acabou de entrar, então ela provavelmente não está mostrando esse número porque ainda deve ter um market share muito pequeno por ter justamente acabado de entrar no estado. Então, nas municipalidades com Oi Fibra, em um ano, Oi diminuiu a distância para o líder em 11 pontos percentuais para 6 pontos percentuais, ou seja, provavelmente essa fibra aqui deve ser da Vivo, em casas, e a Vivo tinha 35% de market share há um ano atrás, e a Oi 24%. Agora a Oi foi para 27% e a Vivo caiu para 33%, ou seja, muito bom isso, porque a gente cada vez mais vai ter casas conectadas, então quem tiver mais participação de mercado, invariavelmente vai ter mais receita, porque
mais casas conectadas e maior percentual, é exponencialmente maior para a Oi conseguir aumentar o seu negócio efetivamente. Agora, então, destacando a parte de São Paulo aqui. Então, a Oi está aprimorando o seu posicionamento digital, apoiando estratégia para ir além da conectividade. Aqui ela destaca algumas questões digitais que, assim, para a gente acha bastante interessante, porque soluções de tecnologia, a partir do momento que você consegue implementá-las, elas normalmente têm um custo recorrente baixo em comparação com outros ativos que você tem que deixar alocado, e eventualmente podem ser grande atrativo para os seus serviços e eventualmente podem ser geradores de receita também. Então aqui, por exemplo, a conta WhatsApp lá que a Oi lançou da parte de rede móvel para expandir para todos os seus negócios e depois expandir para a conta digital da Oi, que deve acontecer. Então acaba sendo um primeiro passo muito importante, porque acaba sendo muito popular, e aí você cria uma base gigantesca aí de possíveis novos clientes, tanto para os seus negócios existentes quanto uma conta digital, o que pode ser muito interessante realmente. A gente tem a Oi Place, que foi a loja lançada pela Oi. Então, de forma geral, aqui a Oi tem se preocupado também nesse sentido. A grande questão que a gente se preocupa novamente é justamente com a questão de receitas e com a questão de lucratividade. E falando em receitas, justamente aqui a gente tem receitas consolidadas. A gente consegue ver aqui, na verdade, que a Oi está tendo uma redução de receitas. No final das contas, a Oi destaca aqui que, em preparação para a sua nova estratégia e modelo operacional, a companhia começará a apresentar a receita em divisões distintas, continuada e descontinuada, core e legado. Então, em receitas consolidadas, a Oi saiu aqui de 4,7 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2020 para 4,4 bilhões no primeiro trimestre de 2021, uma queda tida como significativa. Porém, nessa questão aqui de composição das receitas consolidadas, e nessa parte de receitas consolidadas, ela divide aqui parte de fibra e legado. E a parte de legado, que é a parte de voz cobre e banda larga cobre, está caindo aí, saindo de 90% praticamente para menos de 70% no primeiro trimestre de 2021. Ou seja, acabou reduzindo bastante, enquanto a parte de fibra saiu de 13% de representatividade e foi para 31%. Então, realmente, a parte de fibra tem ajudado bastante e a parte de telefonia móvel tem cada vez mais caído e puxado o resultado para baixo. Então, muito importante a consolidação da venda da parte móvel aí durante as próximas semanas, para que a Oi consiga se livrar dessa parte e foque realmente na parte de fibra. Então, é essa o destaque aqui sem a gente se estender muito, é essa a questão da base da receita. A gente tem aqui a base de clientes de banda larga também, ó, a parte da Velox caiu, enquanto a parte de fibra subiu. Se a gente fizer a somatória aqui da Velox mais fibra, a gente tem 4 milhões aqui e um pouquinho mais de 4 milhões aqui. Então, acabamos tendo um pequeno avanço. E aqui a gente tem a parte de receita residencial, que está estável, extremamente estável, em se comparando com o primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, sendo essa parte aqui justamente de fibra core. E a parte de legado que a gente falou, acabando caindo do que a gente tinha anteriormente para o que a gente tem agora. Aqui na parte de receita B2B, a Oi destaca que a receita corporativa foi impactada pela pandemia, especialmente com governos e novos contratos. PME apresenta estabilização da receita de fibra. Então, realmente, a receita de fibra aqui, ó, de PME está estável, a receita de atacado caindo e a receita de corporativo estável. Então, embora a gente esteja num momento de retomada, para essa questão das receitas da Oi ainda não está refletindo muito nesse primeiro trimestre de 2021. A gente espera que ela possa avançar nessa questão de receita nos próximos trimestres aí, junto, claro, com a lucratividade. E aí, na mobilidade, a segunda onda de Covid tem um impacto significativo no pré-pago. Receitas pós-pagas estáveis, mas com tendências positivas. Realmente, a Oi tem razão que agora que a gente está acabando vendo reflexos econômicos de forma geral com a população, então nessa parte de pré-pago aqui acabamos tendo uma redução, enquanto no pós-pago acabou compensando. Então, na parte móvel aí, receitas móveis, a gente tem quase uma estabilidade para a Oi aí, diminuindo somente 100 milhões de reais do primeiro trimestre de 20 para o primeiro trimestre de 2021.
Então, realmente, a telefonia móvel em si ainda não está impactando o resultado da Oi, mais ou menos do que já impactou há um ano atrás. Então, realmente é importante a saída, porém está em estabilidade. E aqui a gente tem a parte de OPEX e CAPEX, que a Oi destaca. OPEX é capital operacional, tá? Ela saiu do primeiro trimestre de 2020 para 3,2 e agora está em 3,2 no primeiro trimestre de 2021. Então, praticamente sem mudanças no OPEX. A companhia está lançando a iniciativa de reduções drásticas de custo para atingir uma redução anualizada adicional de 1 bilhão. E foco renovado, hein? Ela coloca alguns destaques aqui: aceleração das vendas, automação, programa de renegociação holístico, iniciativas de eficiência energética, coloca várias iniciativas aqui para redução de custos e, consequentemente, de capital operacional. Um ponto que a gente viu aqui e na nossa avaliação acabou sendo negativo nesse balanço é a questão da redução do EBITDA. Ele saiu aqui, tá, de 1,4 bilhão para 1,1 bilhão, uma redução aí de quase 23%, o que a gente vê como algo negativo nesse momento em relação ao uso do capital e a geração de receitas, a geração de lucros efetivamente. Afinal, a EBITDA é justamente os ganhos antes do pagamento de juros, antes do pagamento de impostos. Então, a gente cabe esse destaque aqui dessa redução. CAPEX houve um pequeno incremento aqui, a gente saiu de 1,8 para 1,9 basicamente, e aqui a gente tem o destaque do fluxo de caixa. O fluxo de caixa e o total do resultado a gente vai ver na sequência. Mas aqui a gente tem o avanço da dívida bruta, né, da dívida líquida, totalizando aí 25 bilhões de reais de dívida para a Oi. Então, realmente, acabamos tendo um incremento aí na dívida novamente, onde, basicamente, o valor da venda de rede móvel vai todo para o pagamento de dívida e ainda vai pagar um pouco, e ainda vai faltar um pouco para a realização do pagamento. E aqui agora fala aqui sobre avanço ambiental, avanço social, avanço de governança. E o último ponto de destaque aqui para a gente focar, a gente está aqui no primeiro trimestre de 2021, indo para o segundo trimestre. Aqui ela destaca o acordo com o BTG para a proposta vinculante da Infraco, processo judicial UPI da Infraco, justamente devemos ter o leilão aí também, e atividades de preparação Infraco. Então ela destaca aqui que no próximo trimestre a gente deve ter, durante esse trimestre próximo, a gente deve ter essas atividades somente. Aí, no final desse ano, fechamento do processo do PI de Infraco, para a gente ter a finalização da oferta vinculante, e encerramento da recuperação judicial. A Oi aqui contando, então, com a venda da telefonia móvel e com a aceitação da sua oferta vinculante, a Oi deve aí, no final desse ano ou no começo do próximo ano, encerrar a sua recuperação judicial e vamos aguardar para que isso seja consolidado aí, para que a Oi consiga ter caixa também para honrar aí praticamente com toda a sua dívida. E em 2022, processo de transição da UPI Infraco e ativos móveis e atuação no modelo da nova Oi. Então, tudo isso aqui já foi feito, realmente, a gente acompanhou tudo isso aí desde o ano passado, e agora a gente espera que a Oi consiga concluir aí nos próximos 6 meses aí, efetivamente a recuperação da saída judicial e que consiga também levantar esses outros recursos tão importantes para a Oi. E aí, falando nisso, a gente tem esse relatório aqui da Oi, e o resultado da Oi como um todo aí ficou como um prejuízo nesse primeiro trimestre de 2021 em 3,5 bilhões de reais. Prejuízo bastante expressivo. A gente tinha visto aqui algumas expectativas de mercado. Isso aqui é uma estimativa do Santander, que coloca que Oi deve reduzir prejuízo no primeiro trimestre para 870 mil reais. Então, a gente não consegue afirmar a expectativa do mercado em geral, mas por essa matéria, por exemplo, o Santander aqui esperava um crescimento do EBITDA, um crescimento anual, e a Oi teve uma redução no seu EBITDA. A Oi acabou tendo uma dívida aí, um prejuízo líquido de mais de 3 bilhões de reais, o Santander esperava quase que um 0 a 0. Então, vamos aguardar para ver como vai ser a reação do mercado em relação a esse resultado e também, claro, as próximas ações, os próximos números da Oi. Porém, a gente, como investidor da Oi também aí, adotamos uma posição um pouco mais cautelosa agora com as ações da Oi. E a gente, lógico, quer saber de você.
O que você achou desse resultado apresentado pela Oi? Deixa aqui nos comentários se você achou que ia ser melhor, se você achou que ia ser pior, e se você acha que a Oi vai conseguir sair da recuperação judicial ainda no final desse ano. Claro, se você não é inscrito aqui, já se inscreve aqui na Faculdade do Dinheiro, porque a gente tem vídeo todos os dias. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, por ter deixado o seu like, e a gente se vê daqui a pouco. Valeu e até a próxima. Falou!